e escritores do Novo Testamento que foram martirizados. Segundo a tradição, foi supostamente aprisionado como Paulo e morreu nas mãos do imperador Nero. Ele foi trazido chicoteado e crucificado de cabeça para baixo. De acordo com o historiador John Fox, Pedro escolheu ser crucificado, mas no fundo não se achava digno de padecer da mesma maneira que Jesus. Tomé, segundo a tradição, viajou à Índia, onde morreu queimado por causa de sua fé. O único apóstolo que escapou do martírio foi João. Acredita-se que sobreviveu mesmo sendo queimado em óleo. No entanto, viveu até a idade bem avançada. Todos os outros autores do Novo Testamento foram ou crucificados, mortos pela espada, açoitados, decapitados ou queimados vivos. Onde estão todas essas cartas? De 50 a 90 depois de Cristo. Os mais antigos fragmentos do Novo Testamento datam do ano 120 a 150 depois de Cristo. É conhecido como o Manuscrito de Ryland e é guardado na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Acreditando-se que o Evangelho de João tenha sido um dos últimos a serem escritos do Novo Testamento, o documento original deve ter sido escrito 25 anos antes. Não há mais disponíveis cópias da primeira edição da Bíblia. Mas isso não deve nos alarmar após termos tomado conhecimento como era exaustiva a preocupação com relação a documentos antigos e meticulosa supervisão em conservá-los. A Bíblia nos foi dada em fragmentos e os paleógrafos tiveram que juntar vários documentos para obter uma cópia completa. As descobertas mais recentes desses manuscritos confirmaram o meticuloso processo de cópia das Escrituras e dissipou a concepção de que a Bíblia não é uma tradução precisa dos autores originais. A mais recente dessas descobertas ocorreu em 1947, ao serem encontrados rolos de pergaminho no Mar Morto. O mais importante segmento disso se referia ao Qumran. Existiam 11 grutas onde eles em grupo encontraram esses documentos, e com isso acreditou-se que era parte da biblioteca de uma seita dos essênios, o qual tinha uma pequena comunidade não muito longe de onde estamos neste momento. Nos foi de grande valor todas essas descobertas. Em primeiro lugar, nos habilitou a reproduzir coletivamente todo o Velho Testamento, com exceção do livro de Esther. Em segundo, foi construída uma ponte que nos aproximou dos manuscritos originais de 1000 anos atrás, sobre tudo que possuímos anteriormente. E em terceiro lugar, e provavelmente o mais significativo, descobrimos que realmente não tivemos que fazer nenhuma alteração no que fora traduzido originalmente na Palavra de Deus. A contribuição romana, ano 100 depois de Cristo. Houve duas grandes contribuições feitas por Roma ao cristianismo, embora não tenha sido intencional. A primeira foi no campo da lei administrativa. Data-se do ano de 451 depois de Cristo, quando tinha o que chamavam de 12 lápides. Mas o império cresceu até se tornar 120 mil pessoas. Com isso, desenvolveram um processo jurídico. E uma vez tendo sido bem feito, tornou-se a base das leis na Europa, especialmente na Inglaterra. E por causa desta última, também nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul e onde quer que o idioma inglês fosse falado. Foi uma grande contribuição ao cristianismo, pois onde quer que seus cidadãos fossem pelo mundo, estariam debaixo dessa proteção. A segunda maior contribuição foi na área da construção. Eu digo construção porque a maior preocupação era a mobilização de um exército. Eles queriam ter a certeza de que o exército poderia se locomover da forma mais rápida possível. Assim, construíram estradas, pontes e muralhas. Aqui ao meu lado pode ser visto um aqueduto construído no século II, que trazia água fresca à cidade de Cesareia. E observe como está bem conservado, ainda nos dias de hoje. Esses dois e muitos outros contribuíram grandemente para a expansão do cristianismo.
As catacumbas sob a cidade de Roma eram usadas para enterrar os cristãos. Estima-se haver 4 milhões de covas aqui. Em Roma, existiam 40 congregações cristãs separadas, encontradas logo após a última perseguição. Nesta época, os cristãos poderiam ser encontrados no Império Romano, bem como na distante Inglaterra. Não somente cresciam numericamente, mas penetravam verticalmente através de cada segmento social. Sabemos que não somente os pobres, mas também os ricos seguiam com prazer. O cristianismo nunca sobreviveria sem a Bíblia. Era o que a igreja primitiva tinha em comum. Se tornou o verdadeiro fundamento no qual os seus seguidores viviam e morriam. Dando os primeiros passos, ano 150 depois de Cristo. Tenho certeza que cada pai lembra-se dos primeiros passos de um bebê. E de igual modo, estou certo de que vocês adorariam ter uma câmera para registrar esses primeiros passos num filme e recordar as pernas bambas, os passos incertos, o que significava que o bebê tinha músculos no corpo. Só faltava se desenvolver. É mais ou menos da mesma forma que a igreja cristã entrou para as páginas da história. É controvertido o que causou isto, mas é demonstrado pela igreja primitiva que havia músculos em seu corpo e estes iriam desenvolver-se. Todas essas controvérsias e heresias tentaram destruir a unidade da igreja, a pureza de sua doutrina e a autoridade da Bíblia. De fato, esses ataques resultaram em 3 propósitos benéficos. Primeiro, provaram que as heresias poderiam causar um efeito saudável no corpo. Afinal, os germes estimulam a produção de anticorpos. Segundo, as falsas teologias foram instrumentos para fazer nascer a verdadeira teologia cristã. Finalmente, o mais importante para a nossa história, os conflitos forçaram o desenvolvimento do reconhecimento universal da autoridade da Bíblia. Um dos mais notáveis homens que defendeu a igreja contra essas heresias foi Policarpo. Ele era discípulo do apóstolo João e foi indicado por ele para ser o pastor da igreja de Esmirna. Ele era conhecedor de praticamente todas as cartas do Novo Testamento. Após muitos de sua igreja enfrentarem corajosamente os leões, os perseguidores clamavam pelo seu pastor, Policarpo. Foi um dos servos que, sob tortura, denunciou onde o mestre estava. Eles foram ao seu encontro, prenderam-no e trouxeram-no à cidade. O chefe dos magistrados o colocou em sua carruagem e pediu para chamar o imperador de senhor e oferecer sacrifício a ele. Ao se recusar a fazer isso, foi lançado para fora da carruagem e, ao cair, quebrou o tornozelo. Eles o pegaram de volta e o levaram à arena. Lá, o juiz deu-lhe a oportunidade de amaldiçoar a Cristo. Desta forma, seria libertado. E ele deu a famosa resposta: por 86 anos eu o servi, e a mim nenhum mal ele causou. Como eu poderia blasfemar contra meu rei e salvador? Ao perceberem que ele simplesmente não temia os leões, alguém nas arquibancadas gritou: queimem-no! E isto ecoou por toda a arena e logo todos gritavam: queimem-no! Queimem-no! Quando ele foi lançado ao fogo, o executor, insatisfeito por estar queimando rápido demais, penetrou uma lança em seu corpo. Quando o martírio terminou, seus amigos, remexendo entre as cinzas, encontraram os ossos e os levaram para fazer um enterro decente. As transformações do Coliseu de 80 a 303 depois de Cristo. Aqui